Oi, gente! Tudo bem por aí? Tivemos probleminhas técnicos por aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou com a roupa de academia porque... Deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui. Porque eu pretendo terminar de gravar isso aqui pra vocês e ir direto pra academia. Estamos bem de manhãzinha. Assim que eu terminar eu já vou postar direto. Espero que suba rápido. Problemas técnicos, mas enfim. Bem-vindo a... Já esqueci qual é a temporada. Deixa eu olhar aqui. Tô meio desnorteada de tantas confusões que aconteceram até chegarmos aqui cara a cara, nós dois, eu e vocês. Temporada 36 no Spotify e a temporada 20 temporadas no TikTok e no YouTube. 36 temporadas no Spotify, gente. Eu tenho muito que fazer um agradecimento especial para você do Spotify. Que galera fenomenal. Muito obrigada. Vocês são incríveis. Juízes foi assim estrondoso lá no Spotify. Teve vídeos que teve mais de 360 e poucas visualizações completas, que as pessoas assistiram o vídeo todo, que é uma raridade. Claro que lá já vamos fazer 2 anos, né? Eu compreendo que o público lá é mais fiel, mais diferenciado, né? Lá não, aí onde vocês estão me ouvindo também. Mas eu fiquei assim muito chocada, como é diferente, né? No TikTok também, vocês aí do TikTok, muito obrigada. O TikTok é uma rede que costuma ser tida como uma rede de dancinha, né? De coisas assim. E mesmo meus vídeos sendo compridos, tem 100 e pouco, 200, 300 pessoas lá. Todos os dias tem mais de 100. E eu agradeço vocês também. Já no YouTube, não sei. O YouTube tem algum problema comigo. O YouTube não entrega meus vídeos, o YouTube é meio devagar, mas tudo bem. Vamos que vamos. A gente tá aí tentando levar o Evangelho, tentando levar Jesus para mais e mais pessoas possam conhecê-los. Todos os dias a gente está aqui lendo, mesmo com todas as dificuldades que estamos passando para chegar até o ouvido de vocês, gente. É muito problema que a gente enfrenta. Nós vamos ler Neemias, como vocês já viram aí, né, no título do livro, na capa do livro, né, no TikTok vocês viram nos stories, né, nos stories que eu coloco, porque o TikTok fica só a minha cara lá, porque eles não deixam eu colocar a capa no TikTok, mas no Spotify e no YouTube vocês veem a capa que eu faço, né, eu fiz a capa do Neemias 1, do choro à reconstrução, o poder de um joelho no chão. Como todo começo de temporada, todo primeiro livro, eu falo da música que nós estamos ouvindo. Eu não achei música instrumental e eu queria essa música porque ela é muito perfeita. É a música da Estela, Reconstruir. Eu só achei o playback, por isso que ela tá falando junto. Vou aumentar um pouquinho pra vocês ouvirem. Reconstruir da Estela. Se você puder, ouça. Ela combina muito com essa nossa nova temporada. Eu queria que fosse instrumental, né? Porque dela começa a falar que às vezes pode atrapalhar, mas espero que não atrapalhe. Maravilhosa essa música, que vai nos acompanhar durante essas 13 temporadas, se eu não me engano são 13, isso. 13 capítulos nós vamos ler. É maravilhoso. Como nós terminamos ontem com Juízes, horrível, né? Muita dificuldade, muita destruição, muito problema, muita destruição, né? Hoje nós vamos começar com Neemias, mais levinho. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Né? A gente vai dar um refrigério para nossa alma. Vamos parar de falar de destruição, como nós falamos em todos os capítulos de Juízes, né? E vamos falar de Neemias, porque ele reconstrói. Neemias tem várias lições maravilhosas para nos ensinar. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com a gente. E com as pílulas também, né? As pílulas estão fazendo um sucesso estrondoso
lá no WhatsApp. Eu mando as pílulas agora faladas, né? Antes eu mandava escrita, agora eu tô falando as pílulas lá pra... Eu mando pra algumas pessoas, não é pra todo mundo, porque primeiro que eu não tenho, depois que eu mando um a um, dá um trabalho danado. Aí eu mando em alguns grupos e para algumas pessoas que estão ali mais na frente ali. Mas vocês podem mandar, podem compartilhar para mais pessoas ouvirem. Eu estou recebendo muito feedback das pílulas faladas lá no WhatsApp, né? Eu faço um resumão assim do capítulo e coloco numa pílulazinha de uns 90 segundos mais ou menos, né? 1 minuto, 1 minuto e meio. E tá sendo bem legal, tô recebendo muito feedback. Muito obrigada você que tá ouvindo as pílulas do dia aí. Tá bom. Eu tô falando muita coisa porque o capítulo é bem pequenininho. Tem 11 versículos e nós vamos ler. Eu vou ler o comecinho aqui, como eu sempre falo, né? Aqui na minha Bíblia tem uma mini introdução, não dá pra ver aí. Uma mini introduçãozinha do que é o livro todo, os 13 capítulos, que eu vou dar uma lida aqui. Depois nós vamos ler. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração, porque Ele sempre fala. Ele é maravilhoso. Lembrando que não estamos mais falando de destruição. Agora estamos falando de reconstrução. Acabou a destruição de Juízes. O livro de Neemias pode ser dividido em 3 partes. A história da reconstrução das muralhas de Jerusalém, dirigida por Neemias, que foi mandado pelo rei da Pérsia para governar Judá. Neemias realizou também várias reformas sociais e religiosas. A leitura por Esdras da lei de Deus e a confissão do pecado do povo. Outras atividades de Neemias como governador de Judá. Neemias sempre dependeu de Deus e foi um homem de oração. É uma mini introduçãozinha, um resuminho, bem legal. Agora vamos começar o capítulo 1. Neemias ora por Jerusalém. É um capítulo maravilhoso, eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração. O meu já falou. Essa é a história de Neemias, o filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, o rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Esse mês aqui, Quisleu, é entre novembro e dezembro. É mais ou menos nessa época aí. Novembro, dezembro é o mês de Quisleu. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. E eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam e disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos pensar o que está acontecendo com Neemias aqui. Às vezes a gente lê a Bíblia de qualquer jeito e a gente não percebe, não sente o que o personagem está sentindo. Por isso que a gente não extrai a essência de tudo que Deus está querendo falar com a gente, né? O que está acontecendo aqui? No mês de novembro para dezembro, os irmãos dele, as pessoas da cidade dele, da terra dele, foram lá em Suzã, onde ele morava, onde ele era copeiro do rei, uma pessoa importantíssima. Ele experimentava todos os alimentos que passavam, que antes, né, de chegar no rei, ele comia os alimentos. Ele era um tipo de cobaia, colocava a vida dele em risco o tempo inteiro. Antes do rei comer, ele tinha que experimentar para ver se não estava envenenado. Se ele morresse, o rei não comia. Era um trabalho muito sério, era um trabalho de extrema confiança. Ele era uma pessoa muito confiável do rei. Ele era um executivo, um alto executivo, de alto gabarito do rei, de alta confiança do rei. Ele estava num lugar muito confortável, assim, ele tinha tudo que ele podia, ele era uma pessoa bem de vida, digamos hoje, assim. Fazia um trabalho muito arriscado, arriscadíssimo, comer as comidas do rei, todo mundo quer matar o rei, né?
Mas ele era muito bem pago para isso, ele era uma pessoa muito importante, né? Muito benquista também. E os amigos dele chegaram lá, os amigos e os irmãos, e falaram que os conterrâneos dele estavam sendo humilhados, envergonhados, passando necessidade, e a cidade deles estava sem muralhas. Nós vimos no último capítulo, no capítulo de ontem, né, em Juízes, que a cidade sem muralha é uma cidade abandonada. Qualquer um entra e faz o que quiser, e nós vimos aberrações no livro de Juízes, né? A cidade com muralha é uma cidade protegida, uma cidade guardada, é uma cidade que tem um governo, né? E Jerusalém estava abandonada, ela não tinha muros, estava toda destruída, todo mundo fazia o que queria lá. E ele sentou e chorou quando ele ouviu essa situação, ele se desesperou, ele ficou muito triste. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e eu não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações que eu faço de dia e de noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que ele se inclui. Ele estava fora de lá, provavelmente nunca nem viveu lá. Ele era uma pessoa nova, né? Provavelmente nem viveu lá. Mas ele sabia a origem dele, ele não negava a identidade dele, ele sabia que ele era daquela terra, ele sabia que ele pertencia àquele povo. E ele fala: eu confesso que nós, ele se inclui ali, que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Olha, ele se coloca, ele é muito temente a Deus, ele sabe que ele é pecador, ele fala: os meus antepassados e eu temos pecado, eu reconheço isso. Com os nossos atos, temos pecados contra Ti e não temos obedecido os Teus mandamentos. Não temos obedecido as leis que nos destes por meio de Moisés, o Teu servo. Lembra agora do que dissestes a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre todas as nações. Lá em Deuteronômio, Deus falou isso, né? Se vocês forem infiéis a mim, eu vou espalhar vocês para todas as nações. Vocês vão ficar desunidos. Eu vou espalhar vocês. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado. Mesmo que vocês estejam espalhados pelo fim da terra, pelos fins da terra, mesmo que vocês estejam espalhados por qualquer lugar, eu vou juntar vocês se vocês se voltarem para mim. Deus prometeu isso para eles. Senhor, estes são Teus servos, o Teu povo. Tu os livraste do cativeiro com Teu grande poder, com a Tua grande força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os Teus outros servos, para Teus outros servos que têm prazer em Te adorar. Ouve a minha oração e ouve a oração dos Teus outros servos que têm prazer em Te adorar. Ele sabe que ele não está sozinho na batalha, ele sabe que tem mais gente que adora a Deus, que está buscando a Deus. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, que só a gente está orando, mas não. Tem mais gente. Você não está sozinho, tem muita gente orando, tem muita gente pedindo por você também. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o Rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir o vinho do rei. Ele continuava sendo encarregado do rei. Desse tempo, hoje, ele fala assim: faze com que eu tenha sucesso hoje. Desse primeiro momento aqui no mês de Quisleu até o finalzinho desse capítulo, demoraram 4 meses. Gente, 4 meses. 4 meses, Neemias orou, jejuou, chorou,
clamou, se preparou para esse encontro com o rei. Ele não foi de qualquer jeito. Ele não foi de qualquer jeito. As pessoas que já conhecem a história sabem que ele vai lá diante do rei, pedir as coisas pro rei lá. E nós vamos ver amanhã. No capítulo de amanhã, mas eu já estou dando um spoiler. Mas para ele poder pedir as coisas para o rei, ele ficou 4 meses orando, jejuando, se preparando, se santificando, buscando a presença do Senhor, para que o Senhor pudesse tocar no coração do rei e fazer a vontade dele, né? Porque o Senhor conhecia o coração de Neemias e o quão magoado, quão entristecido, quão arrasado ele ficou em saber que ele estava no bem bom ali. Ele não tinha necessidade alguma de sair do lugar maravilhoso que ele estava para ir se ralar lá para Jerusalém. Mas ele quis, porque ele conhecia, ele sabia da identidade dele. Ele queria ajudar, ele queria fazer alguma coisa, ele queria reconstruir aqueles muros que estavam derrubados. E o seu muro? Qual é o muro que está derrubado na sua vida? É o muro da sua saúde? É o muro do seu casamento? É o muro do seu trabalho? É o muro da sua identidade? Você já não sabe mais quem você é? Qual é o muro que está derrubado na sua vida? Ore, jejue, busque a Deus. Peça a Deus um momento de silêncio, um momento de paz dentro da sua alma. E volte para Deus para reconstruir os seus muros. Ele quer que você se volte para dentro de você e se aproxime mais dele. E esse livro vai ser todo sobre reconstrução, sobre você se reconectar com Deus. Construir os muros, reconstruir os muros de Jerusalém. Vai trazer para nós a nossa reconstrução. Juízes falou de destruição, de viver sem Deus, com o mundo num caos. O mundo num caos quando Deus não é o centro, cheio de idolatria, de bagunça e de baderna. Agora, Neemias, a gente vai ver um homem que era um copeiro, um executivo da alta corte, que vai virar um pedreiro, humilde, e vai nos ensinar muita coisa. E ele vai ser honrado e grandemente honrado. Estou falando não porque eu li aqui, mas porque eu conheço a história e a gente vai aprender muito com ele. Vem comigo nessa temporada, tenho certeza que você vai gostar, eu tenho certeza que você vai reconstruir muitos muros da sua vida. Pensa bem, quais os muros da sua história que estão destruídos. Hoje é o dia de pensar sobre os seus muros. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 2.